Vamos sim. Nossa, deixa eu tirar meu paletó aqui. O paletó tá me quebrando. Muito bem, pessoal. Bom dia para vocês. Sejam muito bem-vindos ao Influenciar Opportunity 2020, o seu espaço de criação de oportunidades na área de empreendedorismo, um espaço de aprendizagem no que diz respeito a finanças familiares. É um espaço de expansão e percepção das oportunidades que você tem no momento da pandemia. Para alguns, portas fechadas, para outros, internet totalmente aberta, para relacionamentos novos, para captação de clientes, para criação de clientela. Portanto, nós temos aqui aprendido uma série de ferramentas sobre como expandir o nosso negócio, como começar negócios, como ter percepção e assertividade num momento como este. Ontem, o foco das nossas palestras foi na área de finanças. Também tivemos algumas questões relacionadas a startups, a marketing. Hoje pela manhã já tivemos uma extraordinária palestra falando sobre marketing, falando sobre como usar as mídias digitais para ter crescimento, desenvolvimento, volume de clientela, volume financeiro. Tem sido extraordinário cada tema que nós temos aprendido aqui. Quero apresentar para vocês o que é o Influenciar. Muitos já sabem que nós somos uma plataforma de cursos à distância, que ofertamos cursos gratuitos na formação pessoal, para a formação emocional, para o seu desenvolvimento espiritual. São cursos no formato de videoaulas em diversas áreas da sua vida, para que você se desenvolva como líder religioso, para que você se desenvolva como líder da sua família. Temos cursos sobre como preparar sermões, curso de noivos, nós temos cursos de missões urbanas, nós temos cursos no formato de e-books também. Os nossos e-books, eles trabalham temas na área de família, na área da paternidade, na área de casais, na área da masculinidade, cursos que vão te orientar sobre a melhor liderança espiritual, como você ter uma liderança espiritual estratégica, além de você poder usar também os nossos podcasts, que são conteúdos bem profundos, reflexivos, em diversas áreas do conhecimento, principalmente nas áreas espirituais e religiosas. Portanto, sejam muito bem-vindos ao influenciar.org.br, a sua plataforma de cursos. Basta você clicar matricular-se e você será um dos nossos mais de 2.000 alunos matriculados nesta plataforma. Eu não sei se você já ouviu falar no Seven Job. Não sei se você já ouviu falar nesse termo, mas hoje à noite será o lançamento do Seven Job. O Seven Job é uma plataforma onde você, empreendedor, onde você está à procura de um emprego, vai ter a oportunidade de se conectar e ser comunicado de oportunidades de emprego, e ser comunicado de oportunidades de cursos na área de empreendedorismo também. Hoje será o lançamento do Seven Job à noite, às 20 horas e 30 minutos. Neste momento eu quero apresentar para vocês o nosso palestrante, o nosso amigo, o Rafael. Rafael, ele atua como diretor da Escola Adventista em Belo Horizonte. O Rafael, ele é formado em administração de empresas, ele tem um MBA na Fundação Getúlio Vargas, direcionado a esta área de administração, de gestão também. O Rafael é um empreendedor. Ele teve a iniciativa de criar a empresa Júnior no Colégio Adventista de Belo Horizonte, um projeto que deu super certo, em que ele ensinou adolescentes a empreenderem, e este processo abriu a mente não apenas dos adolescentes, mas dos pais e de toda uma população relacionada à escola, que passou a enxergar o empreendedorismo de uma forma totalmente diferente. Ou seja, ele aproximou a perspectiva empresarial da realidade escolar, fazendo com que os alunos tivessem condições de lidar não apenas com negócios, mas com dinheiro. E tudo que temos falado aqui, lidar com dinheiro é um processo educacional. E o Rafael tem tido essa experiência, além de outros empreendimentos que ele liderou, que ele iniciou. Rafael, a partir deste momento, você é muito bem-vindo ao Influenciar Opportunity. Que Deus te abençoe e muito obrigado por participar conosco e contribuir
com seu conhecimento, com sua experiência. Eu estou curioso para saber como transformar R$ 500 em R$ 10.000, Rafael. Seja bem-vindo, a palavra está com você. Legal, pastor. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho das nossas experiências. É muito bom, espero, né, ser útil aqui para transmitir um pouquinho do que a gente aprendeu. E é muito legal, você falou agora aí da empresa Júnior. Eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, essa semana, alguns alunos me ligando e tendo algumas ideias. E isso a gente vê que realmente foi algo assim que deu certo, né? E os jovens, os adolescentes hoje, estão muito ligados nessa questão do empreendedorismo. Isso é muito bom. Então, como eu queria explicar para vocês aqui, primeiro eu vou passar algumas telas e depois eu vou contar um pouco da minha experiência, dessa experiência que o pastor se referiu ali. Importante a gente entender, eu vou abrir aqui para vocês aqui a tela. Deixa eu abrir aqui. Um minutinho. Pronto. Está conseguindo ver legal, né, pastor? Bem, então essa é a pergunta aí, né, que foi o tema. É possível ficar rico, ser próspero com um salário mínimo, ganhando pouco? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito sobre isso, o que é riqueza, o que é o conceito de ser pobre, né? Mas eu já adianto para vocês que sim, é possível. A gente vê, já nós estamos num ambiente aqui cristão, né? É interessante a gente saber, de ver as histórias bíblicas, como, por exemplo, quando Jesus disse no monte ali, o que vocês têm? Tem 5 pães e 2 peixinhos. E Deus multiplicou aquilo ali, Jesus multiplicou. A viúva, quando perguntou para Eliseu o que ela tinha ali, só tinha uma botija de azeite, aquilo ali foi multiplicado. Então, é possível. E a gente vê isso também no mundo corporativo, pessoas que começam com muito pouco e conseguem ter resultados extraordinários. A primeira coisa, quando a gente fala sobre pobreza, ser pobre, esse conceito está muito ligado à comparação. Quando a pessoa fala que ela é pobre, é porque ela está se comparando, está olhando a grama do vizinho, né? Assim que a gente fala. Então, quando a gente começa a entender que a comparação é um problema muito sério, ela destrói muitos sonhos, porque a pessoa começa a se comparar, ver o que o outro tem e esquece das coisas que ele já tem na mão, né? Do que ele já recebeu, do que ele já conquistou. Então, primeira coisa, a gente desmistificar, né, essa questão da pobreza. Parar de se comparar com os outros, parar de olhar o que o outro tem, o que o outro conseguiu, e olhar pelo que nós temos, do que nós podemos fazer. O conceito, para mim, de prosperidade, de riqueza, está muito ligado à produtividade. O que é isso? É você, amanhã, ser um pouco melhor do que você está sendo hoje. Então, esse é o conceito, né? O pastor falou na última palestra aí, nós estamos falando de riqueza nesse conceito, não só de acúmulo de riqueza, de dinheiro, mas a questão de transbordar, de produzir, de ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, quando a gente começa a entender os conceitos sobre riqueza, sobre prosperidade, a gente começa a entender que é possível começar com muito pouco, começar pequeno e isso crescer e ter um resultado assim bem interessante, né? Então, eu queria, primeira coisa, dizer para vocês que estão nos ouvindo aí, que você pode. Primeira coisa é você acreditar no seu potencial. Eu sempre falava isso sempre para os meus alunos, nas palestras que eu costumo fazer, que nós precisamos acreditar no nosso potencial. É tão interessante que você, às vezes, percebe que pessoas têm tanto potencial e, às vezes, não acredita naquilo, não consegue visualizar soluções ali tão fáceis ali de ver, porque a pessoa não tem aquele bloqueio, sabe? A pessoa, às vezes, tem aqueles bloqueios de que ela não pode, que ela é muito fraca, que ela é muito pequena, que ela tem muito pouco recurso. Só que isso são bloqueios que nós precisamos vencer. Acreditar que nós podemos sim, podemos fazer a diferença,
que nós temos um Deus poderoso e que Ele vai nos ajudar nessas situações que para nós muitas vezes parece que é tão difícil, né? Olha só que essa cena interessante. Eu fico pensando, porque tem pessoas que às vezes Deus até já mostrou para a pessoa o que ela precisa fazer, já deu o caminho, e a pessoa às vezes não consegue entender, assim, por causa desses bloqueios que a gente está falando, as pessoas não conseguem visualizar aquilo ali e acham que não é para ela. Então, olha essa cena. Inclusive, essa cena aconteceu lá em casa ontem, né? Eu passei numa sorveteria e cheguei com um picolé lá em casa. Imagina, eu que tenho 2 crianças, você chegar com um picolé e ficar ali perto do seu filho e não oferecer, e não levar para ele. Por que eu coloquei essa cena? Porque eu quero te dizer o seguinte, muitas vezes Deus já te mostrou a solução, já está ali. Você só precisa pegar, é seu. Deus não vai te mostrar algo e não vai te entregar aquilo ali. Então, se Deus está te mostrando, se você está aí me ouvindo ali, já tem uma direção, já confie e pode ter certeza que é aquilo que realmente que vai dar certo. Porque Deus não vai mostrar nada para você que Ele não vai te dar. Então, eu sempre tive isso comigo, né? Esse conceito. Deus é um pai, nós como seres humanos somos tão falhos, né? E nós conseguimos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagina, então, o nosso Deus. Então, a primeira coisa é a gente acreditar nisso aí, no nosso potencial, acreditar que a gente pode, acreditar que é possível. E um ponto agora importantíssimo para você que tem pouco recurso e precisa empreender e precisa criar riqueza, ainda mais nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Eu quero te falar um pouco sobre network. O network, ele vale muito mais do que dinheiro. Eu até coloquei essa informação aí, 85% dos nossos resultados, ele depende de network. Você sabia, isso é uma pesquisa bem interessante e é bem verdadeira isso, nós somos a média das 5 pessoas da nossa convivência ali, dos nossos amigos, nós somos a média dessas 5 pessoas. Então, quando a gente... não estou falando só da questão de recursos, não, mas até de comportamento. Então, muitas vezes você precisa mudar um pouco os amigos que você tem. Procurar novos amigos, procurar pessoas que têm uma mentalidade assim, mais aberta para a questão de negócios, de venda. Olha que interessante essa semana que a gente está tendo aí, ontem e hoje, né, essas questões, essas palestras, tantos network que a gente pode fazer aqui, tantos relacionamentos que a gente pode criar através dos palestrantes que estão deixando aí os seus contatos, né? Então, aprenda que network vale muito mais que dinheiro, muito mais. É um ponto importantíssimo para você que tem pouco recurso. Aprenda a fazer relacionamentos, a buscar pessoas com objetivos igual ao seu, né? Isso aí vai te ajudar bastante. E precisamos entender que empreender é resolver problema. Então, veja bem, nós já falamos que você pode, nós temos potencial, é possível começar com pouco, que network vale muito mais do que dinheiro, muito mais, e que empreender é resolver problema. Pensa comigo aí, no seu prédio onde você mora, na sua rua, no seu bairro, existem problemas para ser resolvidos. E você pode ser essa pessoa que vai resolver esses problemas. Lembra que ontem, né, na palestra, falou sobre startups, né, sobre ideias. Você na sua casa agora, se precisar de algum lanche, de algum almoço, você liga ali, você vai no aplicativo do iFood e a comida chega. O que é isso? É alguém que pensou na resolução de algum problema que tinha, em algo que estava faltando no mercado. Você pensa bem a questão do Uber, né? O Uber, olha que solução extraordinária. Nós estamos através da plataforma Zoom. Você sabia que a pessoa que criou, né, um chinês chamado Eric, só agora, nessa pandemia, né, nesse momento em que estão todos nessa situação de online, cursos online, utilizando a plataforma Zoom, a pessoa que criou, que resolveu esse problema, que trouxe essa solução, só nesse período, ele já ficou 4 bilhões mais rico. Então, empreender, eu sempre falava isso para os meus alunos, é resolver problemas.
é a gente começar a entender, a visualizar o que precisa, qual a carência que eu preciso ali resolver e trazer solução para isso. Empreender é resolver problema. E um outro ponto importantíssimo que eu coloco assim, sempre, é você sonhar grande, pensar grande mesmo. É o mesmo esforço que nós vamos ter para pensar pequeno e pensar grande. Então, por que não pensar grande, sonhar alto? Mas eu tenho pouco recurso. Mas quando a gente coloca isso na nossa mente, a gente começa a visualizar ali algo grande e começa a pensar não só assim de forma simples, mas pensar de forma mais ampla. Você percebe que as coisas vão acontecendo. Isso tem muita influência sobre assim, o nosso pensamento, a nossa forma de ver as coisas, com o que realmente acontece. Então, comece a pensar alto, pensar grande. Veja bem, quando eu casei, eu morava num apartamento pequenininho, e depois, como só eu trabalhava, aquela dificuldade do casal quando está ali no início, né? Nós fomos morar até numa casa mais simples que meu sogro cedeu. Então, eu estava ali morando naquela casa simples, bem no início do casamento, isso há mais de 16 anos atrás, né? Mas sempre quando eu abria a porta lá dessa casa simples, me deparava com alguns prédios bonitos que tinha ali na região. E eu falava para minha esposa assim, um dia nós vamos morar num apartamento como esse aqui. Todos os dias eu falava isso, mas não tinha condição na época, era bem difícil. Mas eu sonhava grande. Eu falava, um dia eu quero estar num apartamento legal como esse aqui. A gente olhava todo dia, eu abria a porta, eu falava que já estava ficando até chato. E sabe o que aconteceu? Cerca de 3 anos depois que a gente estava naquela casa lá, eu já estava assinando um contrato, adquirindo um imóvel ali naquela região. É um imóvel, assim, que para nós, na época, era algo espetacular. E aí depois você muda para aquele imóvel, nós mudamos para aquele imóvel, e aí para de sonhar? Não, vamos sonhar mais ainda, porque Deus é um Deus de infinita bondade, misericórdia, Ele está disposto a nos dar muitas bênçãos. Só que nós começamos a limitar isso. A gente acha que só até ali está bom, que Deus, né, já te deu demais. Não, não. Deus é infinito na sua bondade, na sua misericórdia, está pronto ali a nos doar. É só a gente ter essa disposição de sonhar, de acreditar e de fazer a nossa parte. Bem, e você precisa entender, mesmo ganhando pouco, mesmo com pouco recurso, o que você precisa fazer, Deus não vai fazer por você. Você precisa levantar da cadeira e ir na luta, trabalhar mesmo com ideias, e não só ideias. Tem pessoas que falam assim, olha, eu tenho muitas ideias, mas as ideias, se você não colocar em prática, se você não começar a executar, não vai valer de nada. Então, precisa não só das ideias, mas colocar aquelas ideias em prática. E aí, o que acontece? Olha que interessante. O que você precisa fazer, você precisa realmente, né, não adianta esperar que Deus vai fazer por você. Você precisa fazer, você vai errar? Vai errar. Vai perder dinheiro às vezes? Vai perder. Vai bater a cabeça? Vai. Mas você precisa fazer. Agora, o que é impossível, eu até coloquei essa frase, é que não há nada impossível para Deus. O que é impossível, pode ter certeza que Deus vai fazer. É a porta que Ele vai abrir, as situações que vão acontecer. Eu vou contar isso, o que aconteceu na minha vida, né? Mas o que é possível de fazer, o que é necessário, o que você precisa fazer, Deus não vai fazer por você. Então, veja bem, são pontos importantes, né? A questão do network, a questão de resolução de problema, a questão de você pensar que você pode, você crê que é possível, né? Saber que você precisa realmente levantar e fazer a sua parte, porque tem pessoas que esperam que as coisas aconteçam, chegue assim, no colo ali, a solução, que uma pessoa vai ligar e vai tudo. Não, não. Você precisa fazer a sua parte. Mas deixa que o que for impossível, o que tiver de barreira que você não conseguir, conte com a ajuda de Deus, né? A gente precisa sempre entender isso aí. E qual que é o propósito de tudo isso? Eu coloquei esse copo aí, a água transbordando, é realmente isso, é transbordar.
Deus nos fez para transbordar. Eu até separei um texto que está lá em Tessalonicenses, que fala assim, ó, que o Senhor nos faça crescer em amor e transbordar. Esse que é o objetivo. É realmente transbordar. Então, com pouco recurso, com a nossa capacidade ali, com aquilo que Deus nos deu, mesmo com pouco, é possível fazer, crescer, criar algo de forma assim, escalável e transbordar, ajudar o próximo. Imagina hoje quantas pessoas que estão precisando, de repente, de uma ajuda sua, mas às vezes você lá atrás pensava que não era capaz, que não podia fazer, e hoje você não consegue ajudar essa pessoa. E de repente até você está precisando de ajuda, porque não acreditou que com pouco Deus pode multiplicar e é possível fazer, ter resultados maiores, né? Eu agora mesmo estava visitando uma família e eles estão passando dificuldade, inclusive, para alimentação. Então, imagina a nossa responsabilidade. Deus nos fez para transbordar, para poder não só ter o nosso sustento, riquezas, bens e tal, mas principalmente para isso que nós existimos, que é para transbordar, que é para realmente fazer a diferença na vida das outras pessoas. Bem, esse é o meu contato, meu e-mail, e o meu site e o meu telefone, caso alguém precise contato comigo, falar, tirar algumas dúvidas. E agora eu vou voltar para a tela, que eu quero contar um pouco da minha experiência pessoal, que o pastor Marcos falou agora no início, né? Então, deixa eu fechar a tela aqui, vou contar um pouco da minha história. Aí, legal. Então, pastor, você perguntou sobre um pouco da minha história, eu vou contar como que eu coloquei todos esses princípios, tudo isso que a gente falou aqui agora, como que eu coloquei isso em prática e como que eu transformei pouco recurso e o que eu fiz para que isso acontecesse. Então, eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos, numa fábrica da água de cheiro. E eu sempre gostei de empreender. Eu me lembro que uma vez nós fomos na praia, estávamos ali na praia, e a minha avó, nós éramos pequenos, assim, a minha avó deu um recurso ali, em torno de, sei lá, R$20, R$30 para cada neto, para gastar ali com umas coisas ali de praia, picolé, essas coisas assim. E sabe o que eu fiz? Eu peguei aquele dinheiro e comprei açúcar e uma anilina, né, para fazer uma cor ali, e fabriquei pirulito de chupeta, aqueles pirulitinhos de chupeta, e fui vender na praia. Então, desde pequeno, eu sempre gostei disso, eu sempre achei interessante, eu sempre achei muito legal essa questão do empreendedorismo. O tempo passou e eu fiz uma prova e fui trabalhar em um órgão público, trabalhar no setor de compras. Interessante que ontem, né, na palestra, falamos sobre compras aí, né? Foi muito, eu fiquei lembrando da minha época que eu trabalhava na área de compras. Trabalhei na Secretaria de Saúde, trabalhei na Secretaria de Esportes, mas eu me incomodava com aquilo, porque eu olhava para o lado e via pessoas que estavam ali há 10 anos, 15 anos, 25 anos, fazendo a mesma coisa, tendo os mesmos resultados, sempre. Aquela rotina. E aquilo ali me incomodava. Então, eu comecei a buscar assim, novas formas, outras ideias, e ficava naquilo ali, procurando apenas uma oportunidade para deixar tudo aquilo ali e realmente empreender, criar um negócio, que era aquilo que eu realmente gostava de fazer. Então, um certo dia, um amigo estava lá na igreja do Planalto, ele veio de uma outra região, o nome dele era Paulo, e ele vendia livros para estudantes de enfermagem. Bem, como eu queria entrar nesse meio, entender um pouco, e comecei a mudar um pouco, assim, até os meus relacionamentos, os amigos, eu comecei a fazer muita amizade com esse Paulo. Ele almoçava lá em casa e tal, e eu percebi que ele tinha uma situação com o carro que sempre dava problema, eu me oferecia, falava, eu vou com você lá nas escolas, porque eu queria ver o que ele fazia, acompanhar, ver como é que ele se comportava, e comecei a andar com esse Paulo. Ele vendia os livros lá para os estudantes. Até que um dia nós percebemos que existia um problema ali, que existia uma situação que ninguém tinha pensado nisso. Os alunos, eles gostavam, compravam os livros, mas o que eles mais precisavam era dos aparelhos, os aparelhos de pressão. Eu até trouxe aqui, ó, aparelhos como esse aqui, a gente chama de esfígmo, né? Estetoscópios. Os alunos precisavam disso aí.
E como a maioria, eles trabalhavam durante o dia, estudavam à noite, eles não tinham tempo de ir numa loja, de ficar pesquisando, e eles precisavam de alguém que fazia isso por eles, que ia até na escola, que vendia, que oferecesse esse tipo de produto. E eu disse para o Paulo assim, Paulo, olha que negócio, nós descobrimos um problema, e agora é a nossa hora de empreender. Só que o Paulo gostava muito da situação dele, dos livros, e já estava já na época dele retornar para a cidade dele. Ele disse assim, olha, a ideia foi sua, você mesmo pode fazer isso. Eu vou estar torcendo por você aqui, vou tentar fazer isso na minha cidade lá, mas pode fazer isso aí, aqui em Belo Horizonte. Estou aqui em Belo Horizonte. Então, eu precisava agora tomar uma decisão, que era deixar o serviço público, imagina, deixar aquilo que é certo, para ir para algo assim que realmente era algo novo para mim e assim, era algo que eu ia realmente ter coragem de fazer aquilo. Mas aqueles conceitos que eu passei para vocês agora, de acreditar que é possível, de saber que nós temos esse potencial, eu tenho isso comigo já há muito tempo. Então, eu tive essa decisão. Sabe o que eu fiz? Eu pedia exoneração. E eu não sei se você sabe, mas o funcionário público não é como um CLT que tem fundo de garantia, que tem aqueles acertos quando é mandado embora, quando pede demissão, né? Então, eu fui cheguei para o diretor lá da secretaria e disse assim, olha, eu preciso pedir exoneração. Mas você está indo para onde? Passou em outro concurso? Eu falei assim, não, eu vou empreender. E ele, assim, ele dava risada. Ele falou, como assim? Você está numa coisa tão certa e tal. Por que você vai se aventurar, né, nessa palavra? E interessante, imagina, eu na época, eu não sei assim, há quantos anos isso, mas era em torno assim, de, sei lá, R$3.000 de salário. E quando eu saí, quando eu eu fui lá pedir exoneração, eu peguei, não tinha assim um acerto, mas eu peguei aquele recurso, férias, algumas coisas que tinha ali, paguei as contas e sobrou exatamente R$500. E sabe o que eu fiz com R$500? Comprei tudo em aparelho de pressão, tudo em esteto. Agora, imagina a cena. Eu chego em casa e falo para minha esposa assim, olha, eu pedi exoneração. Então, aí ela já pensa, olha, está num outro lugar, tá? Não, pedi exoneração e comprei tudo em aparelho. E nós vamos empreender, nós vamos crescer. Então, assim, graças a Deus, a minha esposa ela é bem compreensível, mas não é fácil você chegar numa decisão dessa. Porque com criança pequena, né, e ali agora com a parcela de um imóvel, né, eu falei para vocês aí do imóvel, então, como que ficaria tudo isso? Era uma situação, assim, bem desafiadora. E eu, com aqueles R$500, comprei os aparelhos e comecei a ir nas escolas e ficava na portaria ali, tentando vender para um, para outro. E aí aconteceu algo interessante. A questão dos alunos, eu percebi que os alunos não confiavam muito, porque eles não me conheciam. Então, como que um estudante de medicina, de enfermagem, vai comprar um aparelho tão importante de uma pessoa que ele não conhece? Qual que é a garantia? Quem é você? Então, aí eu percebi que eu estava diante de um desafio. Mas os desafios que você vai ter como empreendedor para criar algo novo, isso aí a gente precisa entender que eles vão acontecer. Desafio nós vamos ter em todas as áreas, né? Principalmente para você que está empreendendo. Então, o que eu fiz? Lembra daquela última tela? Né? O que você precisa fazer, você precisa, não espere que Deus vai fazer por você. Você tem que fazer. Tem que se batalhar, acordar cedo, ir atrás, mas existe algo que é impossível, e Deus pode fazer por você. E aí, eu sempre coloquei Deus como meu sócio. E eu me lembro da cena, eu estava numa casa lotérica para pagar algumas contas ali, estava ali com uma série de contas para pagar, não estava vendendo os aparelhos, e eu estava ali naquela fila e eu fiz uma oração. Falei, Senhor, eu preciso resolver essa situação, porque agora eu não tenho recurso. A minha sobrevivência está agora nesses aparelhos. Algo que o Senhor me mostrou, que eu creio que foi Deus que me mostrou aquela situação ali. Era algo que eu estava já buscando a Deus, mas não estava acontecendo. E eu fiz uma oração assim na fila lá do caixa, lá da loteria, para pagar as contas. E sabe o que aconteceu? Meu telefone tocou. E quando o meu telefone tocou,
do outro lado, uma professora. E ela dizia assim, olha, tudo bem, eu queria falar com a pessoa responsável aí pelos aparelhos. Eu falei, olha, tudo bem, ela está falando com o diretor comercial aqui da empresa. Na realidade, a empresa era só tinha eu na empresa, né? Então, eu falei, olha, então eu sou o diretor comercial aqui da empresa, o que a senhora precisa? E eu na fila, a fila andando, e ela disse assim, olha, eu preciso, eu tenho aqui alguns alunos, na minha sala tem 35 alunos, e eles precisam de comprar aparelho. E eu queria ver com você, se você poderia vir aqui trazer para vender os aparelhos para os alunos e tal. Então, quando ela começou a falar aquilo, eu já fui até saindo da fila. Eu falei, nossa, que situação interessante essa aí. Mas algo me chamou a atenção. Eu disse assim, professora, ela chama professora Cássia. Se ela estiver ouvindo, um abraço para você, professora. E ela disse assim, eu disse para ela, professora, como a senhora ficou sabendo da minha empresa? Como que a minha empresa chegou até a senhora ali, a informação de que eu sou a pessoa que está trabalhando com os aparelhos? Ela disse assim, olha, eu estou com um folheto seu aqui, eu estou lendo aqui o seu telefone e tal. Eu falei, professora, isso é impossível, porque eu não tenho folheto. Eu não tenho folder, não tenho nada. Né? E eu fiquei assim, tem certeza? Foi através de um folder? Foi, eu estou com o folder aqui na mão. Quando você vier aqui, eu vou te mostrar aqui o papel. Então, eu fui para casa, até sair da fila, eu fiquei tão empolgado, e fui para casa, coloquei os aparelhos ali nas caixas, tudo bonitinho, fui até a escola dela, levei, vendi para os alunos, e eu falei, isso aconteceu, ela me falou num dia, eu fui no outro dia, só lembrando. Então, no outro dia, eu fui, levei os aparelhos, tudo, e levei, vendi bastante aparelho para os alunos, e eu falei, professor, agora eu queria ver o folderzinho que a senhora falou, porque fiquei curioso, né? E ela pegou na bolsa e falou assim, eu vou te mostrar aqui. E quando ela foi procurar, não tinha folder. Ela não encontrou esse folder. Até hoje, ela nunca encontrou esse folder. Isso me impressionou muito, porque eu falei assim, eu vi realmente um milagre de Deus ali. Porque como ela não descobriu meu telefone, quem passou isso para ela, até hoje, eu nunca soube, quer dizer, eu sei que é Deus que fez isso. Lembra? O impossível Deus faz. Porque quando eu entrei nessa sala de aula e comecei a vender, ela me deu uma dica muito preciosa. Ela falou assim, olha, você precisa ser uma autoridade naquilo que você faz. E você não vai ser uma autoridade vendendo na porta. Você precisa estar dentro da sala. Você precisa olhar nos olhos dos alunos. Os alunos precisam ver você dentro da escola, porque eles vão sentir confiança no seu aparelho. Saber que a escola está compactuando com aquilo ali. Eu falei, professora, você pode me ajudar? Olha o network aí, que vale muito mais que dinheiro. Ela falou assim, ó, claro, eu dou aula em outras escolas, em cada escola eu posso te levar dentro da sala de aula. Eu te apresento, e aí eu até me ofereci para fazer umas palestras para os alunos, e no final eu vendi os aparelhos. Meus amigos, a coisa foi dando certo. Eu comecei de escola em escola, e aquilo que começou com R$500, eu me lembro da cena do dia, era uma terça-feira, lembro até do dia da semana, eu consegui, numa escola que nós fechamos, graças a esses contatos, esse network que ela me ajudou, nós vendemos em um dia R$10.000. Então, tudo que começou ali pequenininho, uma situação ali de coragem mesmo, de fé, aquilo se multiplicou assim, de forma muito interessante. E ela, essa professora, ficou muito impressionada com aquilo, foi me indicando. E aí, depois disso, eu até criei uma forma, porque isso é um outro assunto, mas a gente pode tratar um pouquinho, que é você ter um negócio escalável. Ou seja, fazer aquilo se multiplicar, crescer, sem você precisar aumentar as suas despesas. Né? Aquele negócio vai crescendo ali praticamente sozinho. Eu criei alguns displays como esse, assim, dessa forma, BH Prêmio, e aí as próprias escolas agora já me conhecem como fornecedora. Meu pai, que é o que cuida agora mais dos negócios, eu fico mais focado aqui na escola, e meu pai cuidando dos negócios. Ele vai nas escolas, só abastece aquilo ali. Tem alguns displays ali nas escolas, ele abastece, a própria escola se encarrega de vender, de fazer, tem pessoas dentro da escola que vendem, e a gente vai recebendo aquilo ali. Então, olha que interessante, tudo começou de forma pequena. E o mais interessante é que quanto mais as coisas foram acontecendo na minha vida, mais eu fui pensando naquele copo ali de transbordar, de poder ajudar outras pessoas. E hoje eu estou, por exemplo, aqui na educação adventista, eu
posso ver assim, tantas formas que eu posso ajudar as crianças, inclusive financeiramente, inclusive visitando, igual eu estive agora, levando uma cesta básica. Então, essa é a nossa função, para isso que nós existimos, para ajudar a crescer, transbordar e fazer realmente diferença na vida das pessoas. Então, pastor, perceba que tudo começou realmente pequeno, tudo começou assim, de forma simples, mas com muita fé, com muita oração, aquele negócio ali pequenininho de R$ 500 se transformou em um negócio escalável, e isso pode acontecer com você que está aí me ouvindo, que está aí agora pensando, eu tenho uma ideia, eu vejo um problema aqui na rua, no bairro, aqui no prédio, e o que eu posso fazer? Você pode fazer ajoelhar, pedir a Deus discernimento e ir para frente, ir com coragem, porque pode ter certeza que você não vai ser envergonhado. Vamos realmente, às vezes, ter algumas dificuldades, porque é algo novo, isso traz realmente para nós algum tipo de situação desconfortável, mas nada que nós, como seres humanos, aí, com a capacidade que Deus nos deu, nada que nós não vamos conseguir enfrentar, vencer e realmente sermos prósperos, que é o que a gente está falando nesses dias aí, desde ontem, que é a questão da prosperidade, de ser produtivo, de crescer, de você ser melhor a cada dia. Muito bacana e legal nesse quesito de prosperidade. Desde ontem a gente tem falado sobre isso, mas na perspectiva do resultado do estudo e do trabalho, e não somente no resultado da oração, né? Alguns atribuem um misticismo à prosperidade, entendendo que é orar e as coisas vão cair. Nós entendemos aqui que é orar, as portas se abrem para você estudar, para você experimentar coisas novas, para você trabalhar. E prosperidade, para nós, não é dinheiro. Prosperidade são as oportunidades que Deus nos dá, algumas para ganhar dinheiro, outras para ganhar outras coisas. Então, a nossa questão, dentro do seu testemunho, que eu vejo, que é muito motivacional, me faz pensar, por exemplo, na minha avó. A minha avó tem 86 anos de idade. Ela é uma empreendedora, ela ganha um salário mínimo. Mas sabe o que ela fez para complementar a renda dela? Ela ama colocar no seu quintal galinhas, e as galinhas põem ovos. E a minha avó tomou a seguinte decisão: à medida que ela for cuidando das galinhas, ela vai fazer as galinhas se multiplicarem. Ao as galinhas se multiplicarem, ela vai vender os ovos, e estes ovos representam hoje um complemento. Eu poderia dizer que toda semana ela consegue ganhar um valor de 50, 60 reais, e ela conseguiu complementar 86 anos de idade. Você começa a perceber que a gente, dentro do que você falou, Rafael, a gente precisa aproveitar a capacidade mental, a sensibilidade espiritual, para que Deus nos mostre onde está o certo a ser feito, e essa coragem de fazer. Tem muitas pessoas que se acorrentaram a ganhar pouco e pensam assim, esse pouco está dando para comer. Tem pessoas que pensam que o dinheiro serve meramente ou simplesmente para comer. A gente precisa, até uma expressão inadequada, né? O dinheiro não serve para comer, o dinheiro serve para comida. Nessa perspectiva, assim, é importante que as pessoas pensem que você consegue fazer muito mais com o dinheiro se você tiver muito mais para fazer, independente do dinheiro. O problema é que as pessoas não têm muito o que fazer, a não ser aquilo que o dinheiro que elas recebem possa fazer. Então, a gente precisa quebrar com essa atitude mental para que a gente pense alto, pense grande, e aí a gente vai criando condições para que o dinheiro vá acompanhando os nossos sonhos, e não o contrário, os nossos sonhos acompanhem o dinheiro. Deixa eu te fazer aqui algumas perguntas que eu penso que são muito importantes. Eu achei fantástica a sua experiência, porque você não apenas teve a ousadia de transformar aqueles R$ 500 em produtos para o trabalho. Você teve a perspicácia. Você pensou, não, isso aqui pode se transformar em algo maior. Sim. E aí você não negociou só o seu dinheiro, você negociou com a sua esposa.
como é que... Andar junto, né? Essa aqui é a questão. Como é que alguém que ganha pouco, esse pouco que ganha está comprometido com aluguel, com alimentação, com algum investimento na área educacional dos filhos? Como que esse alguém pode conseguir negociar para captar recursos, mais recursos, ou para convencer pessoas de acreditarem na ideia? Porque, às vezes, não é só ter mais recursos que facilita você ter um empreendimento. Às vezes, você tem o recurso, você inicia o empreendimento, mas o esposo ou a esposa não é favorável, e aquilo pode trazer para você alguns problemas. Como é que você orientaria alguém nessa circunstância? Então, pastor, eu vejo assim, sempre é possível ter um outro negócio, mesmo você ganhando pouco. Eu vou te dar um exemplo. Aqui na escola mesmo, nós temos algumas situações, e isso está acontecendo no Brasil todo, de pessoas que estão perdendo o emprego ou diminuindo os seus rendimentos. A pessoa ganhava X e agora não consegue, estão reduzindo os seus rendimentos. O que é a ideia que eu tive aqui recentemente agora? Eu falei assim, eu preciso ajudar esses pais. Como é que eu faço? Né? E exatamente nesse ponto, as pessoas já estão ganhando pouco, ainda tem conta para pagar, como é que eles vão tirar daquele pouco ali para poder empreender, criar? Então, nós temos um amigo, né, um irmão da igreja, que ele trabalha com produtos naturais, né, com aqueles melos, aqueles sachêzinhos de mel, produtos para o estômago, produto para isso. Então, eu chamei ele aqui, falei, meu irmão, ele chama Aderbal, né? Falei assim, Aderbal, eu preciso ver com o senhor o seguinte, eu tenho uns pais aqui que estão passando uma situação, assim, expliquei para ele, eles não têm condição de tirar o recurso agora, então eu preciso que você acredite na gente aqui e faça algo consignado. Então, ele trouxe aqui, eu estou aqui na minha sala, aqui tem algumas caixas aqui, e ele deixa aqui consignado. Então, os pais pegam essas caixas e para os amigos, por exemplo, eu tenho um pai aqui que ele é Uber, então ele coloca no carro dele do Uber, e ali numa viagem ou outra ali, que agora as viagens reduziram, né? Mas ele, numa viagem ou outra, ele oferece para o cliente, olha, tem esse mel aqui e tal, ele deixa alguns ali para a pessoa ir provando, olha que legal isso, e aí a pessoa compra aquele melzinho ali, e aí ele está criando um outro negócio dentro do próprio negócio dele, sem precisar de mexer com recursos, sem tirar do pouco que ele já está recebendo, entende? Então, eu tenho, por exemplo, uma mãe aqui que ela estava com uma situação também complicada, então ela começou a fazer isso, e só com o recurso do melzinho, ela já pagou a mensalidade desse mês. E já resolveu a vida dela. Eu estou aqui com algumas caixas aqui que os pais vêm, buscam e fazem isso. Mas isso eu estou dando um exemplo. Você tem hoje diversas formas de fazer através exatamente do network. Tem pessoas que não vão acreditar em você? Tem pessoas que vão falar, mas como que eu vou te deixar uma situação dessa e tal? Mas bata na outra porta e vai e não desista. Né? Então, uma hora a situação vai acontecer. Você precisa ter coragem de ir pegar, oferecer. Eu tenho vergonha de oferecer e tal. A vergonha é passar dificuldade, né? Vender não é vergonha para ninguém. Então, eu nunca tive essa situação. Eu sempre precisei, se for para ir lá para vender, se for para fazer, eu vou e aconteço. O que eu não posso é deixar a família passar essa situação de dificuldade. E, igual o senhor falou também, não é só uma questão para nós. A gente tem que pensar que isso aqui precisa transbordar, você precisa ser útil para as outras pessoas. Então, isso é um sentimento egoísta, você pensar assim, porque o meu salário é bom para mim, está tudo bem aqui. Não. Você tem que pensar que somos feitos para ajudar os outros, prosperar, transbordar. Nessa perspectiva aí da sua fala, eu vejo que o que está em alta neste momento são negócios sociais. São negócios onde você não cria ou efetiva para ganhar dinheiro em alta escala, mas para beneficiar pessoas. E quanto mais pessoas você beneficiar, mais o seu negócio vai prosperar. Porque as pessoas passam a serem... Elas criam uma rede de relacionamentos onde elas passam a suprir as necessidades umas das outras, mais ou menos como era no passado o sistema de escambo, né? Um plantava arroz para trocar com o outro que plantava feijão, e nesse sistema uma família vai ajudando a outra a se sustentar, e nesse processo todos vão ajudando um ao outro a crescer, a prosperar. Eu me lembro de uma senhora, ela é cega, ela recebe um salário mínimo,
e ela um dia deu um testemunho falando o seguinte: pastor, eu fiz uma oração a Deus, porque aquele salário mínimo estava muito pouco para tudo que eu precisava fazer, porque ela tinha 5 filhos. E a oração que ela fez foi para que Deus desse ao terreno dela capacidade produtiva, porque ela iria plantar uma horta e ela iria vender aquele produto para aumentar a renda dela. Rapaz, ela orou a Deus, fez a horta num terreno cheio de pedra, e por incrível que pareça, o terreno se tornou produtivo e ela colocou os filhos para vender as verduras, e daquele recurso ela passou a aumentar a renda e sustentar aquilo que para ela já estava bem apertado. A ideia, Deus dá. O trabalho, a força para o trabalho, Deus já deu para a gente. Sim. E aí basta a coragem, a coragem. Outro fator importante também que eu já vi muita gente fazer: você passa às vezes à frente da casa de alguém, eles pegaram roupas que não usam mais, objetos que já não usam mais, livros que eles já leram e estão lá acumulando às vezes até poeira, e eles colocaram na frente de casa por um valor menor, bem menor do que o de mercado, entendendo que poderia beneficiar alguém e, por outro lado, poderiam ganhar um recurso com aquilo que estava virando lixo em casa. E deixam lá. Eles não precisam nem argumentar. Eu já vi gente que deixou uma caixinha e fala assim: pegue o que você precisa, deixe o dinheiro e leve. Beleza. Você percebe que o brasileiro é criativo. Você vai em algumas regiões do Brasil e você percebe que onde se tinha um lote de 360 metros, você tem 5, 6 imóveis dentro daquele lote, porque a pessoa aluga para um, aluga para o outro, e ele começa a negociar. O brasileiro é muito criativo. Então, a gente tem que usar esse potencial brasileiro que nós temos e transformar isso em negócio. E o negócio, muitas vezes, não está em eu colocar na internet e ser visto e ter uma multidão de pessoas comprando. Muitas vezes, o negócio está em eu criar uma rede de relacionamentos com os meus vizinhos. Os meus vizinhos. Exato. Outra pergunta aqui para você. É interessante a gente pensar que nós precisamos gerar valor para as pessoas. Porque, às vezes, a pessoa fica assim: eu preciso de dinheiro. Primeiro, gere valor. Olha só, como eu dei o exemplo, lá nos aparelhos, lá atrás, eu comecei fazendo como? Eu dava palestras de graça ali dentro da sala de aula e tudo, e aquilo gerava um valor para a pessoa, e quando eu falava do produto, eu nem terminava de falar, já tinha fila esperando. Então, aprenda a gerar valor para as pessoas, ser útil, e isso aí assim, vai te trazer resultados bem interessantes. Fantástico, essa expressão, aprenda a gerar valor para as pessoas. O que a gente tem tentado trabalhar aqui, deixar muito claro, é exatamente esta ideia. Quando você gera valor para as pessoas, a sua satisfação não está no dinheiro que estas pessoas podem trazer para você, mas está no sorriso, na satisfação que você vai ter ao olhar essas pessoas e perceber que a vida delas melhorou a partir de um relacionamento com você. Eu penso que o empreendimento para um cristão, ele tem que ser um empreendimento para abençoar o outro e não para sugar o outro, não para explorar o outro. O empreendimento para um cristão deve promover o crescimento financeiro do cristão, mas nunca na base da depreciação do outro ser humano. A gente tem que abençoar o ser humano em primeiro lugar, e aí o recurso financeiro que chegar em nossas mãos, inclusive, vai ser recebido com gratidão, e nós não seremos tão avarentos ao ponto de não usarmos esse recurso para abençoar a vida de outras pessoas. Eu penso que Deus confia a nós até o momento que nós demonstremos que Ele não pode confiar em nós. E ainda assim, Ele nos dá condições de sobrevivência. Deus não vai tirar a condição de sobrevivência, mas Ele vai confiar cada vez mais a nós à medida que nós demonstrarmos que somos confiáveis. Eu costumo dizer que fidelidade é ser confiável. Fidelidade não é dar dinheiro. Fidelidade é alguém poder colocar dinheiro em suas mãos e confiar que você pode multiplicar. Aí a gente lembra daquela parábola dos talentos. Quando você falou aí, eu lembrei da parábola dos talentos. Alguém te deu um recurso e você multiplicou aquele recurso. Agora, Rafa,
numa situação hipotética, dentro de uma possibilidade real. Alguém que recebeu o auxílio do governo. Como que esse alguém que recebeu o auxílio do governo poderia transformar esse auxílio mais do que na compra de questões para o sustento básico, mas transformar esse auxílio em algo que se multiplica? Legal. Então, pastor, a gente vê agora essa situação, né, tão crítica, né, as pessoas aí com dificuldade, e aí vem essa situação do auxílio. O que fazer com esse recurso? Né? Primeiro, eu vejo assim, a pessoa tem que tirar o que é a sobrevivência ali, o que ela precisa para o dia a dia. E tentar, na medida do possível, dentro daquele valor, que é um valor pequeno, escasso, fazer realmente buscar soluções, resoluções de problemas dentro daquilo ali, para que aquele pouco recurso ali possa se transformar. Vou te dar um exemplo. Essa questão mesmo, que a gente falou aqui dos produtos naturais e tal, mas eu estava vendo outro dia uma palestra de um rapaz que vendia água, né? Ele começou comprando ali alguns frascos de água ali e começou a vender e tal. Aí você fala assim, mas eu não vou fazer isso, eu não vou sair vendendo. Tá, mas existem inúmeras coisas que você pode fazer. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela esses dias me falou assim, olha, eu entrei agora no marketing digital. A gente está falando isso, falou isso ontem, né? Então, ela está vendendo alguns cursos digitais, se não são cursos dela, ela está compartilhando os cursos e recebe um valor em cima disso ali. E ela está usando um valor que ela tem, um valor pequeno que ela recebe ali do pai ali, e impulsionando aquilo ali, e ela está tendo resultados com esse impulsionamento que ela está fazendo. Então, você pode, porque a gente está falando muito de venda, mas tem gente que não é a praia dele fazer isso, mas você pode trabalhar dentro da sua casa com um computador. Existem inúmeras formas de fazer isso, e com poucos recursos, você consegue impulsionar ali uma publicação, consegue... outro dia eu fiz uma publicação aqui da escola, e eu coloquei assim, R$15 para impulsionar. E foram quase 30 mil pessoas que viram esse vídeo que nós colocamos. Então, existe forma de você monetizar isso com algum negócio na internet. Você pode, dentro da sua casa, com pouco recurso, com o auxílio que você está recebendo ali, com pouco recurso, mas ele precisa de uma coisa, pastor, a pessoa precisa estudar sobre o assunto. Né? Pare um pouco ali, estude sobre o assunto, comece a entender para você também não jogar dinheiro fora, porque nós não estamos na época de desperdiçar recursos. Então, existem inúmeras formas de forma digital para você, dentro da sua casa ali, agora que está tão difícil de sair para vender as coisas, né? A gente está falando de venda, mas você pode ganhar dinheiro na sua casa, com a internet. Né? Tem muitas plataformas aí, para não ficar fazendo propaganda, mas tem muitas plataformas que você pode utilizar, e aquele recurso você vai impulsionar aquelas publicações ali e vai receber um percentual. O Erasmo mesmo, que ontem esteve falando para vocês aí, ele tem um curso muito interessante, que é o curso do Rico Rico, que você pode entrar em contato com ele e dizer assim, Erasmo, eu quero divulgar o seu curso. E ele vai te explicar o passo a passo de como você divulga. Obviamente, é importante você reservar um recurso para que você possa impulsionar essa publicação desse curso, e você vai receber um percentual do valor que ele recebe do curso. Então, tá vendo? Olha só que forma simples de você, dentro da sua casa, com pouco recurso, sem sair do seu quarto aqui, ter um resultado. E eu tenho alunos do colégio, que estão fazendo isso e estão tendo resultado. Então, tem inúmeras formas de fazer, pastor. A gente precisa ter criatividade. Uma questão importante também nessa sua fala, eu estava mexendo no Instagram e vi uma propaganda da Magazine Luiza, que está usando exatamente esse, transformando pessoas físicas em empreendedoras, oferecendo uma loja. Tenha você uma loja da Magazine Luiza. Então, a pessoa se cadastra, ela cria a própria loja e, pelo que eu entendi, à medida que as pessoas forem comprando na sua loja, que é a loja da Magazine Luiza, onde você gerencia ali as indicações, você ganha percentuais financeiros. Existem sites de pesquisas onde a pessoa responde pesquisa e ganha dinheiro. Você responde pesquisa, por exemplo, é um produto que vai ser lançado e as empresas querem saber a opinião do público para testar como que seria a aceitação daquele produto. Você responde as pesquisas e ganha ali 10 centavos, 15 centavos a cada pesquisa que você responder. Uma coisa que eu lembrei aqui à medida que você falava
Por exemplo, dependendo da região onde você mora, você ganhou um auxílio como este, vá lá, pega a bicicleta que está com o pneu furado do seu filho adolescente, arrume aquele pneu furado e coloca seu adolescente para ir buscar as compras para os idosos que não podem sair de casa para comprar no sacolão, comprar no supermercado. Coloque o adolescente para ir lá e buscar aquele antigo carregador de supermercado. Eu vi um senhor que, para complementar, ele perdeu o emprego. Ele tem o carro dele estava parado na garagem. O que ele fez? Ele foi para a porta do supermercado e ofereceu-se para levar as compras do pessoal em casa por um valor bem mais barato do que um valor convencional. Ou seja, a criatividade a gente tem, o dinheiro está aí, a gente só precisa criar um canal de relacionamento com as pessoas para que o dinheiro passe a girar. O fato é, nós temos inúmeras formas de fazermos com que a nossa ideia se transforme em um negócio. Temos inúmeras formas, e como você bem disse, comece a estudar, comece a conversar com alguém, comece a perceber por que deu certo com um, de repente com você também pode dar super certo. Faça testes, experimente, comece de repente vendendo para os seus próprios familiares. Vai testando para ver se vai dar certo ali entre eles, teste vendendo para os seus vizinhos, teste vendendo para o seu bairro, vai fazendo esses testes. Outro dia eu vi um menino de 16 anos de idade fazendo um campeonato de pipa no bairro dele. Ele cobrou R$10 dos meninos, olha a ideia dele, cobrou R$10 de cada garoto que se inscrevia e no final ele daria 30% do valor total para o campeão e ele ficaria com 70%. Quando ele me falou, ele já estava com aproximadamente 150 inscritos. Um garoto de 16 anos teve essa ideia. Então, a gente começa a perceber que existem inúmeras formas de a gente transformar o pouco em algo maior. Existem inúmeras formas de transformarmos o pouco em algo maior. Você ia falar? Não, exatamente. É a questão de criatividade mesmo, né? Eu vejo isso na minha família lá, tem uns primos também que... Eu tenho um primo que ele começou a mexer com drone, mas sem ter o drone, ele alugava e fazia imagens das casas, e ele mora numa situação lá que é de fazendas, começou a filmar, até ele ter um recurso para comprar o próprio drone dele, e agora, recentemente, ele me ligou e falou, olha, eu descobri que é possível você pulverizar ali, né, as fazendas, ali, a plantação com drone. Então, ele fez o investimento, comprou, então o trabalho que a pessoa ficava ali o dia inteiro para fazer, ele faz em 1 hora. Então, são situações que a gente vê assim, e às vezes você está aí assistindo agora pensando assim, não, mas está tão difícil e tal. Existem muitas formas de fazer, a gente precisa ter calma, tranquilidade, né? Aquilo que a gente falou agora, pensar em algo que vai gerar valor, que vai resolver algum problema, e às vezes com pouco recurso, com situação, às vezes, porque tem gente que quer começar do zero, né? Não existe. Você tem que ter um pouco de esforço, aprender, ter essa disciplina, tirar pelo menos um pouquinho ali para você comprar uma coisa, vender ou usar a internet, mas existem muitas formas. Basta a gente pensar, ter essa criatividade, né? Eu me lembro, a gente estava falando aqui de gerar riqueza, eu já escrevi 3 livros, né? E o primeiro eu fiz só para poder a gente tinha uma situação lá na igreja, inclusive do mutirão de Natal, e eu fiz com o recurso do mutirão, do livro, a gente comprava alimentos, e foi uma coisa assim mais ou menos nesse sentido. Quando eu fiz o segundo livro, que não tinha esse objetivo, era só para vender mesmo, as pessoas já compravam. Por quê? Primeiro eu gerei valor, fiz uma situação ali, e aí depois quando você oferece mesmo algo que é para... Hoje eu estou no terceiro, até aqui, ó. Ótimo. Então, aí as pessoas já acreditam, porque você já gerou valor, você já solucionou alguma situação ali, algum problema. Então, muitas vezes, você vai fazer alguma coisa para uma pessoa e às vezes nem vai receber para aquilo e tal, mas você está gerando valor, você está ajudando, você está sendo útil. E isso é network, você está criando ali um relacionamento ali que vai te gerar um futuro, né, próximo ali, algum resultado. Mas tem como você fazer resultado agora, um pouco recurso que você tem com essa verba que está vindo do governo, ou às vezes com o seguro-desemprego. A pessoa está recebendo o seguro-desemprego agora, e aí? Como é que vai fazer? Como é que vai ter o próximo trabalho? De repente, olha só, tem uma pessoa aqui que ela trabalhava com transporte escolar. E o transporte escolar, como é que está agora? Parado, né? Não está recebendo.
Então, ela começou na casa dela a fazer alguns bolos, pizzas, assim, para vender para algumas pessoas ali. E sabe o que ela descobriu? Que ela nunca mais vai voltar para o transporte de escolar mais, porque ela está ganhando muito mais dinheiro e trabalhando em casa. Porque comida não tem jeito, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa se alimentar. Então, ela está fazendo um produto que todo mundo está gostando, e ela falou, não volto mais para o transporte escolar, vou vender aquilo ali, vou ficar aqui, vou focar nisso aqui. E hoje você tem a opção, né, do microempreendedor individual, você cria ali um CNPJ, você tem maquininha de cartão, você tem tudo. De repente você está ali, você vira um empresário dentro da sua casa. Fantástico, nota 1000 mesmo, essa é que é a questão, e como você bem disse, nós estamos no momento de gerar valor para as pessoas, e esse valor gerado para as pessoas, que envolve também esse networking, envolve também você fazer parcerias na troca de serviços. De repente, tem alguém que precisa produzir, vamos pensar aí em máscaras, alguém que está produzindo máscaras, mas a máscara precisa ser cortada, então você pode, de repente, oferecer a mão de obra de fazer o corte dos moldes das máscaras para facilitar o processo de produção daquela pessoa que é especializada na costura. Exatamente. Você pode observar na sua região, entre seus amigos, coloque aí no grupo, quem sabe, de amigos, de familiares, o que podemos fazer juntos? Será que podemos empreender juntos? Comecem a conversar sobre isso, a dialogar sobre isso com seus familiares, para que a partir desse diálogo, vocês comecem, de repente, a pensar que existe possibilidade. Ontem nós tivemos aqui o Marlon falando que de um diálogo entre ele e os irmãos dele, eles criaram uma empresa que está espalhada para mais de 150 escolas, tem mais de 15 mil alunos numa segunda empresa que eles têm. Então, quando você começa a dialogar com pessoas principalmente confiáveis, você começa a encontrar oportunidades onde você antes só via um relacionamento de amigos ou de família. Então, você pode encontrar uma possibilidade de iniciar um processo produtivo, um processo financeiro, um retorno financeiro que melhore as suas condições. Eu diria até o seguinte, Rafael, numa comunidade religiosa, nós temos o hábito de fazer algo que chamamos de junta-panelas. A melhor forma de você economizar é comer com a outra pessoa, onde cada um leva um pouquinho. E você não economiza só quanto ao alimento, você economiza até no produto da limpeza das vasilhas, porque agora você vai usar menos produto, porque menos vasilhas serão usadas. É um momento de compartilhamento. E à medida que você compartilhar algumas coisas, você começa a economizar para potencializar os seus investimentos. E no quesito de produção financeira, está aí uma dica de você fazer uma proposta de compartilhamento de mão de obra. Eu tenho uma pessoa que a mão de obra dela, ele é pedreiro. Só que às vezes ele vai prestar um serviço e a pessoa precisa de fazer um telhado. Então, para ele não perder o serviço de pedreiro para uma empresa que faz o serviço completo, ele fez uma parceria com um colega que é especializado na área de telhados. E o que ele conseguiu agora? Toda vez que ele vai fechar um negócio, ele oferece também o serviço de telhados. E aí a pessoa que vai contratar, que estava pensando apenas no serviço de telhado, agora contrata também o serviço de pedreiro, de repente, para um repouso. Então, a pessoa conseguiu criar uma parceria com um amigo do bairro que, de repente, teve diminuída a sua renda por causa da diminuição dos contratos, e agora, trabalhando juntos, os dois conseguiram aumentar a renda, porque aumentou a quantidade de serviços que eles têm ofertados ali. Então, a gente tem muita possibilidade. Você sabe, pastor, que o Marlon, que você falou, ele veio aqui na escola e apresentou a empresa dele, e quando ele falava, eu ficava pensando assim, nossa, a gente fica assim, né? Por que a gente não pensou nisso antes, né? Mas que ideia genial. E nós somos clientes dele aqui, né? Mas eu queria falar para você, a gente falou sobre máscaras aqui agora, eu vou te dar uma dica que você está assistindo e sugiro que você anote. Preste atenção, nesse momento agora, você precisa pensar em produtos que vão virar assim, tendências nas empresas. Então, eu estava vendo um produto, igual assim, ó, a gente tem esse displayzinho aqui, que é o que tem de álcool em gel. Mas existe agora diversas empresas fazendo aquele que você, com o pé, né, um pedal, ele já sai o álcool em gel.
você que está assistindo, tente descobrir alguns fornecedores, eu até pesquisei sobre isso, e comece a representar isso nas empresas. Meu amigo, você vai ganhar muito dinheiro com isso, porque isso vai virar tendência daqui a uns dias, quando tudo voltar ao normal. Inclusive aqui na escola, eu vou precisar de comprar isso, em outras instituições aí. Todo mundo vai atrás disso aí. Então, olha que dica de ouro que eu estou te dando aí para a gente fechar. Vai atrás de produtos que vão virar agora tendência nos próximos meses aí, ou até anos. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, produtos como esse é só um exemplo, né? E igual esse termômetro digital, comece a representar isso aí, vai atrás de quem vende, ganha um percentual, indicando, por exemplo, vendendo pela internet. Mas é uma situação que agora é importante para você pensar também. Eu lembrei aqui de 2 outros exemplos para a gente fechar. Um deles é do site Amazon, que dá a oportunidade de você escrever um livro, um e-book. Você escreve num arquivo simples, no Word, por exemplo, e você coloca na plataforma da Amazon, eles têm lá uma plataforma específica para isso, e eles vão vender o seu e-book. Olha que coisa incrível! Todo o processo de escrita de um livro, e você sabe como é o processo de escrita, de registro de livro, de edição de livro, a Amazon praticamente faz todo esse processo, você só tem que escrever, a Amazon vai fazer o processo de venda, você vai cadastrar a sua conta, e a Amazon, à medida que fizer as vendas, você vai receber na sua conta os valores que foram adquiridos com aqueles livros seus que foram vendidos. Olha, um outro processo muito interessante, há uma senhora que está fazendo vídeos para a terceira idade, a Dona Celeste. Dona Celeste, inclusive, foi diretora da escola aí do Concórdia, onde você atua agora. E a Dona Celeste tem feito vídeos fantásticos contando histórias da infância, histórias do namoro dela, histórias do casamento dela. Ela está contando histórias. Eu achei extraordinário porque ela está atraindo um público da terceira idade que está totalmente encantado pela habilidade de contar histórias que ela tem e pela facilidade de entrar em contato com o conteúdo dela, que agora está disponível no YouTube. O que eu acho interessante é que ela está atraindo um público, só que ela precisou de alguém para editar os vídeos dela. Aí entra a oportunidade de um adolescente baixar um aplicativo no celular, aprender a usar esse aplicativo para edição de vídeos e ofertar o serviço de edição de vídeos para pessoas que agora precisam do vídeo para potencializar um sonho, um ideal, um projeto, um negócio. Imagine agora um jovem ou até mesmo um adulto com o seu celular editando vídeos para os professores que precisam usar os vídeos para dar as suas aulas. E aí você cobra um valor ali, 1, 2, 3, 5 reais, 10 reais por edição de vídeo. O seu celular pode ser a sua plataforma de empreendimentos. Então, as portas estão abertas para quem quer ousar. E quem quer ousar, eu diria o seguinte, você só vai saber se está errado depois que você errar. Agora, se você não estiver errado e se você acertar, pode ser que seja melhor do que a loteria, porque vai ser algo que vai te trazer uma satisfação plena, um recurso contínuo, sustentável para a vida. Rafael, deixe suas considerações finais, por favor. É isso aí, pastor. Eu queria agradecer aí pela oportunidade, dizer para você aí, nós falamos aqui de inúmeras oportunidades que você pode gerar valor, mesmo começando com pouco recurso, mesmo tendo pouca condição, mesmo sendo, sei lá, endividado, isso não importa. O importante é você ter essa disposição, saber que a importância do network, a importância dos relacionamentos, de gerar valor e aproveitar, né, o momento que nós estamos agora, mesmo com essa situação difícil, existe muitas oportunidades de você ter um recurso a mais, de você ter uma situação assim, bem melhor do que até você estava antes. Isso é possível. Tem pessoas agora, no meio dessa crise, ganhando mais dinheiro do que ganhava antes, porque descobriu ali um nicho, alguma situação. Obviamente, tem um grande número de pessoas que estão passando situações difíceis. E se você está nesse meio de passando situações complicadas, difíceis, peça a Deus ali orientação, vai atrás de resolução de problema, e tenho certeza que vai ser algo bem
positivo e abençoado para você, bem próspero, né? Que é o que a gente está falando aqui. Muito bom. Mostra o seu livro, por favor, novamente. Tem alguém que perguntou o título. Tá no meu site lá, o www.palestranteRafael.com.br. Se quiser. Bacana. Tá aqui, ó. Repete aí o Conselho site. sobre finanças e empreendedorismo. O jogo da vida real. Parceria com o Jean e o Elvis, né? Então, ele está lá no www.palestranterafael.com.br. E também Palestrante Rafael está lá no Instagram, Facebook, vocês podem procurar lá. Vamos fazer negócio aí, vamos fazer parcerias. Nós somos aqui numa... Isso aí, ó, já abriu o site aí, ó. Lá no finalzinho, pastor, acho que ele está disponível lá. Aí, ó, tem aqui, tem algumas matérias aí, ó, interessante aí para você lá na Novo Tempo, matéria na Rede Globo, matéria na Record. Essa matéria aqui, ó, pode voltar um pouquinho aqui, é a matéria que nós fomos destaque ali na Record, e aqui na Novo Tempo, na Rede Globo. Tem algumas matérias aí interessantes, no finalzinho tá ali o livro ali para você. Bom? Legal. Muito obrigado, Rafael. Quero mostrar para o pessoal agora exatamente uma outra forma de ganhar dinheiro. Cansado de trabalhar o mês todo e não conseguir fechar um orçamento? Vamos fechar uma parceria? A FAD Minas quer ser seu parceiro. Com ganhos reais de até 12 mil. Ajuda, não é verdade? O projeto Tamo Junto foi preparado para você que precisa daquele help. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 35 9119 8677. Seja nosso parceiro. E não esquece, tamo junto. Legal. Oportunidade não falta. Isso aí, a FAD Minas está te dando a oportunidade de você indicar um amigo pagante e você ter uma porcentagem da mensalidade que aquele amigo for pagando até o final do curso lá. Você nunca imaginou que poderia ganhar dinheiro com seu amigo. Então, antes do seu amigo te pedir dinheiro emprestado, indique ele para a FAD Minas, que você vai poder ter uma participação financeira no pagamento das mensalidades dele ali durante o período de curso. Rafael, muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigado a todos os participantes conosco. Eu gostaria de convidar você para fazermos uma oração, pode ser? Vamos lá. Deus, muito obrigado pela vida do Rafael, que o Senhor continue abrindo portas, fazendo-o crescer, e que o Senhor continue dando a ele esta habilidade de trazer para a gente ousadia, sonhos, coragem de investir, de empreender. Abençoe todos os que ouviram, dê ideias, dê ousadia, dê coragem, dê o negócio certo e que as pessoas tenham renda extra para experimentarem, Pai, o que é ser autônomo quanto às suas finanças para poderem abençoar as pessoas. Isso é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Rafael, obrigado, pastor. Deus abençoe.